Tô preparando um caminho, endireitando as veredas. Oh, glória a Deus, aleluias. E cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Aleluia! E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Bom dia, bom dia, meus irmãos. Graça e paz, bom dia. Um ótimo, excelente dia para você, para mim, para nós. Bispa Nivalda passando por aqui hoje, meus irmãos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, hein? Aleluia, Jesus. E aí, é por ele? Para que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. Diga, as suas sandálias. Diga nesse feriado. E nele a minha vida está. O meu compromisso está onde? Com quem que eu estou aliançado? Oh, aleluia! E é ele, por ele que eu estou gastando, é por ele que eu tenho compromisso, é por ele, perdendo tudo por amor e com alegria. Canta, canal, canta sem fronteiras, ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eita, glória a Deus. E ele virá buscar os filhos compromissados, o Deus de compromisso. Ele vem buscar os Daniel, ele vem buscar os Moisés, os Elias, as Esther, as Débora, as Nivalda, os Márcio. Ah, o seu nome, a sua família, meus irmãos. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz. Irmãos, haverá recompensa para os compromissados, né? Cujo nome estarão no livro da vida. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. Que bênção, né? Que bênção hoje, primeiro dia aí do nosso jejum, também conhecido como, né, 1º de maio, né, o dia do trabalhador. Quem é trabalhador aí, diga amém. Quem é trabalhador da Seara também, diga amém. Trabalhador do reino, né? Quem é trabalhador do reino também aí? Hein? Quem trabalha muito no reino do Senhor? Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Como diz o apóstolo Paulo, o nosso trabalho no Senhor. Ai, irmão, se a gente ganha um salário para trabalhar para os outros nessa terra, a Bíblia diz que há um salário ainda muito maior, né? A palavra do Senhor diz, né, que o nosso trabalho no Senhor não será vão. Até Jesus foi honrado pela sua missão e o seu trabalho. O profeta Isaías profetizara ali, né, em Isaías 53. E ele receberá o fruto do seu penoso, ele verá, né, o fruto do seu penoso trabalho. Aleluia, Jesus. A cruz teve todo um significado do compromisso, né, do Filho de Deus para com as nossas vidas. Se Jesus não aceitasse, se ele não recebesse
a missão e o compromisso, irmãos, de morrer por nós, hoje não teriam filhos compromissados no altar do Senhor. E digo mais ainda, né? Era para todo mundo, né, estar compromissado nele. Porque a palavra diz em João, ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. E filhos compromissados, né? Glória a Deus. Os Daniel da vida, né? Os Moisés, os Elias, as Anas, são tantas pessoas compromissadas, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, ó, eu estou aqui hoje, nesse dia maravilhoso, né? Bispo Márcio já saiu cedinho nesse feriado para trabalhar, né? E eu estou aqui trabalhando na Seara juntinho com você. É um prazer, né, poder abrir esse jejum aqui junto com vocês, entregarmos as nossas primícias no altar do Senhor. Lembrando os irmãos, né, que hoje, no primeiro dia, ontem a gente teve a live de preparação, tá? A live aconteceu ontem às 10 horas da manhã, junto com a live da cura, né? Glória a Deus, que acontece toda quarta-feira, 10 da manhã. Ontem nós fizemos 2 lives numa só. Onde tá, bispa? Tá gravada, tá? Essa live tá gravada. Se você não localizou aí, você localiza, me chama aqui que eu mando o link para você. Também tem a palavra em áudio, tá? Que ontem também a gente encerrou a série dos sinais, né? Das evidências. Irmãos, bênção sobre bênção, né? O que Deus fez. Também ontem à noite nós tivemos a terceira chave, né? Aqui no polo de Guarulhos. O presbítero André trouxe uma palavra para nós de conhecimento, de avivamento, de abrir, né? De portas, louvado seja Deus. Tivemos ali, irmãos, testemunhos poderosos, né? Olha, na hora do louvor, meu Deus, parecia que eu ia voar, assim, sabe? De tanta presença do Senhor no nosso meio. Foi um culto poderoso, maravilhoso. E eu quero que você possa entrar lá no nosso YouTube, né? Esse está no YouTube aqui de Guarulhos, tá? Você pode assistir, né? Esse culto maravilhoso, ele está disponível ali para você também, né? Porque Deus tem nos dado, irmãos, chaves preciosas, né? Porque filhos compromissados vão receber do compromisso de Deus, né? E Deus tem nos honrado, eu até me emociono. Nós tivemos testemunhos. Hoje de manhã já teve mais testemunho da irmã Solange, né? Teve testemunho ontem da Ana Thelma de cura. Teve testemunho de uma irmã que veio, né, ontem buscar a sua chave já no terceiro dia. Olha que coisa maravilhosa. Contou testemunho também de portas abertas. A Fernandinha, a presbítera Fê, também trouxe ali testemunho, tá? Segunda-feira eu vou contar na íntegra tudo o que aconteceu. Irmãos, tem laudo, tem papel, tem evidência, tem tudo nesses testemunhos, amém? Louvado seja Deus. Então, tá? Você entra lá, ouve, participa, mas você vai acompanhando por aqui também, pelo canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras. Irmãos, nesse primeiro dia das primícias, eu quero declarar, né? Louvado seja Deus. Bauru também teve culto de oração, né? Bauru não me mandou a fotinha. Cadê a fotinha dos irmãos aí no culto de oração? Manda aí para mim, pastora Jane, pastor Marcos, pastora Rosinha, pastor Frank, né? Diaconisa Márcia, quem mais? Eu não sei mais quem mais pôde estar nesse culto, né? Mas tira a fotinha pra gente aí, tá? Pra gente se alegrar com vocês, orar, né? Para que Deus levante mais exército de pessoas nesse culto de 1 horinha de oração aí de Bauru, que faz uma diferença, irmãos do céu, né? Como faz a diferença você chegar num culto de oração, dobrar seu joelho, orar em pé, né? E falar em línguas ali, ore calabaçúria da maias, oh glória, ser batizado no Espírito Santo, ter intimidade com Deus, né? Aprender a ter compromisso com o reino do Senhor, né? A gente sabe que muita gente trabalha, né? A Marcinha falou, mãe, eu queria ir, mas o Wender tá viajando. Então, Deus sabe todas as coisas, né? Mas o culto tá lá. Quando der para ir, quando você falar, ó, hoje eu não tô de boa aqui, então eu vou. Se esforça, tá bom? Então, tudo isso aconteceu na nossa quarta maravilhosa de ontem, né? Hoje, feriadão, dia 1º, a gente está aí abrindo o primeiro dia das primícias, irmãos. Ó, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que o Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece, meus irmãos, mas possa estar sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, tá bom? Lembrando os irmãos que esse mês de maio é um mês muito especial. Por quê, bispa? Porque eu falei para o bispo Márcio, né? Deus
eu não sei se os irmãos estão prestando atenção, né? A gente precisa muito estar sensível ao que Deus está fazendo, viu, irmãos? Porque às vezes a gente é um cristão e a gente está igual as virgens, né? Lá, às 5, desapercebidos, né? Às vezes a gente está assim meio voando na maionese, né? Não tem um ditado que diz assim, fulano está viajando na maionese? Então, a gente não pode. A gente precisa estar sensível ao que Deus está se manifestando no nosso meio. Então, eu falei para o bispo, Deus, eu vejo assim, né? Ele está fazendo questão de falar para a gente entender de uma vez por todas quem ele é. Ele abre porta? Abre. Ele cura? Cura. Ele faz? Faz. Mas quem ele é? Quem ele é? Ó, o mês passado, eu sou o Deus de sinais. Olha esse mês aqui, esse mês, eu sou o Deus de compromisso para filhos compromissados. Quem que vai viver a realização dos sonhos, do que está lá naquele envelope que você escreveu em janeiro? Quem é que foi com José? Quem é que falou para José? José, olha, você vai governar sobre toda uma nação. Você vai governar sobre um rei. Você vai governar sobre a sua família. Quem é que foi que falou isso para José? Foi Deus, irmãos. Foi Deus que falou para ele, ó, eu vou fazer assim, assim, assim. Então, eu percebo que Deus, ele está assim, ó, batendo muito forte, né? Você vê que o ano passado, ele bateu muito forte com a gente. Cartas vivas, né? Vasos. O Senhor foi ali, né? Trabalhando muito na nossa identidade pessoal. Mas esse tempo agora, né? Esse ano de 2025, ele tá assim bem, né? Falando, ó, eu sou o que batizo vocês. Eu sou o que tiro vocês do cativeiro. Eu sou o Deus de sinais. Eu aqui tenho sonhos e pensamentos ao respeito de vocês. Amém, irmãos? Então, Deus está falando da pessoa dele, do nome dele. Mas, bispa, quantos nomes Deus tem? Infinito. O apóstolo Paulo, ele fala que não dá para medir nem a altura e nem a profundidade. Lá, o apóstolo João disse, em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é Deus desde o começo. E ele é Deus eternamente. Amém? Então, o Deus de sinais, o mês passado, Deus batendo na identidade dele. Esse mês, o Deus de compromisso. O que é compromisso, irmãos? É aliança. Falei para o bispo Márcio, você colocou um anel no meu dedo. Deus colocou um anel no dedo de José. Ali Deus firmou a palavra que deu lá atrás para ele, lá no Egito. Aquele homem começou, irmãos, a construir celeiros. Você consegue imaginar o que é você ter o Deus de compromisso na sua vida? Quantas coisas você vai viver? Ó, nós estamos em maio, no 5º tijolinho. Quantas coisas, irmãos, nós vamos viver esse ano ainda? Se até maio a gente já viveu tanta coisa, tanta unção de Deus, tanta. Eu não estou nem falando das coisas materiais, que também são importantes, né? Mas eu estou falando no sentido do relacionamento, eu estou falando no sentido do cuidado de Deus. Então, irmãos, vamos para dentro dessa palavra do mês de maio, amém? Está começando o jejum hoje. Talvez você está novo aqui, talvez você está no canal há pouco tempo, talvez você ainda não entendeu, né? Tá já há anos servindo ao Senhor aí no seu ministério, na sua igreja. Talvez você está no polo de Bauru, talvez você está aqui no polo Sem Fronteiras de Guarulhos, talvez você está aí no canal online há anos. Mas Deus está se apresentando para o seu povo. Amém? Deus está falando, eu estou aqui e eu tenho nome. Eu é quem governo, eu é quem faço, né? Tudo está no meu controle. Então, nós estamos começando hoje o jejum. O jejum vai de 1 a 7, a primícia esse mês, tá? E esse mês, irmãos, tem um direcionamento muito especial. Porque nós vamos jejuar, né? Um alimento específico ou um período que Deus colocar no seu coração. Mas nós vamos separar 3 dias finais do jejum. Então, 5, 6 e 7, dia 7 encerra o jejum, né? Então, dia 5, 6 e 7, os 3 últimos dias finais, nós vamos estar, irmãos, jejuando todas as misturas. Tudo que você considera mistura aí na sua casa, né? Você vai consagrar. Irmãos, eu sei
que no nosso meio há pessoas que, né, fazem uso de remédio contínuo. Teve uma irmã que falou, bispa, eu perdi não, né? Eu entreguei a minha filha, eu estou passando por um luto, e eu perdi muitos quilos, e o médico, né, me pediu assim, até eu estou morando com as minhas filhas, tem uma dieta para mim todo dia ali certinha. Tem problema de eu fazer a primícia normal? Eu falei, nenhum problema, irmão. Nenhum problema, porque Deus, né? Deus entende, como diz a nossa profeta Gil, ô Gil, a nossa intercessora Gil, ela fala, Deus não é ignorante, e não é mesmo, né? Ele sabe, ele conhece os filhos compromissados, né, irmãos? Então, mas não se preocupe, eu falei para ela, irmãos, nós estamos cadastrando aqui, ó, você que vai fazer os 3 dias ali de mistura, né? No final da primícia aí, nos dias finais, manda seu nome para mim. Por quê, bispa? Porque, irmãos, eu estou cadastrando esse povo, esse exército, porque é um jejum que vai trazer cobertura. É os atalaias que estão se colocando, né, na frente das guerras. Entende? Então, por isso que precisa estar forte, por isso que precisa estar bem, né? Ali na saúde, porque realmente vai estar na frente do campo de batalha. Mas, bispa, a senhora está aí, eu estou aqui. Mas, irmãos, esqueceu que as coisas acontecem primeiro no reino do Espírito? Irmãos, as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, a gente ceiou junto ontem, na última, na última live do mês, né? No mundo espiritual, nós estamos reunidos, a casa está preparada. Irmãos, no mundo espiritual, não é um endereço físico. Ah, quem está morando com a bispa? Não, quem mora aqui comigo é só o bispo Márcio. Nem minhas filhas estão perto de mim. Mas no espírito, irmãos, nós somos um só. Nós somos um com o povo da Ásia, né? Teve até pedido de oração de lá ontem. Então, nós estamos com a África, nós estamos com os continentes, nós estamos com as Américas, nós estamos com todos, com a Europa. Teve um apagão lá na Europa, né? A gente começou a orar aqui, irmãos. A nossa intercessora já estava orando lá que eu ouvi. Então, nós estamos ligados, então nós somos um, tá bom? Então, você que está no jejum dos 3 dias da mistura, os 5, 6 e 7, manda seu nome para cá. Você que está na primícia, quer falar, bispo, eu estou na primícia aí. Manda também, fala também. Comente com a gente, tá bom? Louvado seja Deus. Então é isso, né? Hoje nós estamos começando aí o primeiro dia. Também não esqueça, irmãos, que durante o mês inteiro de maio, né? Ontem já teve gente que já consagrou a primícia, né? De maio, né? A oferta de primícia. A oferta de primícia, irmãos, cobre a nossa obra social. Nós temos uma obra. Olha, eu falo, o dia que chegar no céu, você vai se surpreender, você vai falar, meu Deus, eu fiz isso. E Deus vai falar assim, ó, filho compromissado, fostes fiel no pouco. Você colocou R$ 4 na primícia, você colocou 80 centavos, que era tudo que você tinha. Agora vem aqui e entra no gozo do teu Senhor. Porque você pegou um talento, né? Você pegou 5 talentos e você multiplicou. Você não pegou um e enterrou. Porque a Bíblia diz, até o que não tem será tirado. Tinha um talento, não repartiu. Ficou até sem aquele um que tinha. Amém? Então, você que pode, né, separar. Bispa, qual é o valor da primícia? A primícia, irmãos, é o valor que você pode. Ninguém dá do que não tem. Eu queria ter dado um carro para o pastor Frank, mas eu não podia. Mas Deus foi lá e levantou uma pessoa que cumpriu um voto, viveu uma vez e deu o carro para o pastor Frank. A gente consegue ajudar o pastor Frank com a mecânica, com a gasolina. Isso a gente consegue. Mas dar um carro eu já não podia. Certo? Então é assim que funcionam as coisas, irmãos. Então, quanto que é a sua primícia? Você quer um bispo, olha, eu posso assim, sabe? Deus tem. Ó, bispo, eu tenho 3 salários aqui. Opa! Então você é dizimista, aí é onde você congrega, você é dizimista na igreja, mas você consegue dar uma primícia. Amém? Uma primícia mais robusta. Opa, glória a Deus, vai ajudar bastante, tá bom? Eu estava até falando, né? Na reunião de pastores com o bispo Márcio, Bauru, nós acabamos de comprar um equipamento, né, para Bauru. Bauru estava com um problema sério lá com o computador, não dava nem para colocar os louvores lá, né, no telão, né, e problema de transmissão, e não tem jeito, irmãos. Não tem, como o bispo Márcio falou na live, né,
A tecnologia está aí. Se a gente, quem trabalha precisa de um celular bom, imagina o reino de Deus, né? Aqui em Guarulhos, Deus abençoou aqui. Já tem 2 anos que a gente está com um computador melhor. Os irmãos vê, né, que a transmissão nossa melhorou bastante também, né? Os instrumentos ali, nossa, melhorou tudo. Então, Bauru também. Bauru está vivendo isso. Bauru tem outras coisas para serem feitas lá, né? A gente vai trocar aquela pia, né? A pia da cozinha está muito ruim. Aqui em Guarulhos também está muito ruim a pia. Tem bastante coisa para fazer, né, irmãos? Né? Vai lá nas nossas igrejas, você vai ver quantas coisas a gente precisa fazer, né? A gente pintou lá o altar, deixou o altar mais bonitinho, né? Tudo vai dinheiro, tudo vai recurso, né? As pessoas do social, né? A missão fora do Brasil, tudo, irmãos, tudo vai recurso. Então, a sua primícia ajuda bastante, tá? Então, essa primícia, eu lembro quando Deus falou comigo, né? O Senhor falou, filha, você me entrega a primícia, o jejum, mas consagra também com uma primícia financeira, né? Do seu mês. Ontem, por exemplo, ontem eu estava no culto, eu vou falar para os irmãos, tá? Porque às vezes você aprende, né, comigo aqui, né? Eu sei que muita gente aprende aqui no canal, com os pastores, né, com as nossas experiências. Ontem eu estava no culto, e aí a presbítera Fernanda falou assim, ó, tá fechando o mês hoje, último dia do mês, né? Aí eu peguei, ou foi a pastora Sandra, alguém falou lá, né, no culto. Aí eu peguei e falei assim, puxa, 30, né? Então eu vou dar R$ 30, R$ 1 para cada dia. Fechei ali ao culto de ontem. Eu já tinha até dado outras primícias, mas o Senhor falou, faz uma oferta, né? Outro dia a gente estava aqui, foi no feriado, acho que do dia, feriado da Páscoa, né? Do 21 de abril, eu olhei a conta da igreja, da Sem Fronteiras, né? E falei para o bispo Máximo, não entrou nenhuma oferta nesses dias aqui, né? Que no feriado, né? Não entrou nenhuma oferta nas contas da igreja. Aí eu sempre faço isso, né? Eu falei, não vou deixar não vou deixar a missão Sem Fronteiras sem oferta. Aí eu vou lá e ponho 7, né, pastora Rosinha? Porque o canal está fazendo 7 anos, então eu coloco a minha oferta de 7 ali, cobrindo todos nós, irmãos. Amém? Então, olha, ontem foi o último dia do mês e a gente teve um jejum especial. A gente faz. Eu sempre mando a oração, né? Eu ainda vou gravar essa oração, viu? Para todo mundo que reparte. Eu não gravei ontem, porque ontem foi um dia muito corrido. Eu saí com o Bispo Márcio também. A gente está vendo os orçamentos né, das coisas aqui para a obra. Então, ontem eu não consegui, né? Cheguei tarde, já cheguei da igreja, irmãos, meia-noite e pouco. A hora que o Bispo Márcio fez a abertura do jejum na oração ali, né? Cheguei tarde, estava com um casal aconselhando, conversando, né? E aí, o que acontece? A gente chegou tarde, mas eu vou mandar ainda essa oração. Então, você é uma pessoa muito especial. Você é um filho compromissado. Você merece. Olha, se eu pudesse, eu mandava assim uma honra para cada um mesmo aí no seu endereço. Mas eu não posso, né? Mas Deus pode. Eu posso orar por você. Eu posso colocar você, né? Os nossos intercessores te cobrindo. Mas eu sei que Deus tem abençoado sua vida aí e Ele vai mudar todo o cativeiro. Ele vai honrar seus filhos, né? Eu creio nisso. Seu marido, você, sua casa, seu bom encontro. Tudo está sendo construído. Amém, irmãos? Então, esse é o nosso jejum das primícias aqui do mês de maio, né? Glória a Deus. E maio é meu aniversário, gente. Ai, que coisa linda, é o mês de maio. Maio é o número 5, né? 5 são os 5 ministérios apostólicos, né? Que Deus chamou uns para isso, para isso, para isso, para isso. Aleluia, Jesus. Então, o número 5, né? O mês 5 é um mês muito especial na minha vida. E eu quero agradecer porque já tem gente mandando presente para mim. Já ganhei presente na igreja. Desde a semana passada, já comecei a ganhar presente. Ganhei presente ontem, né? E é interessante que as pessoas, elas dão coisas que, meu Deus, eu falo, às vezes a pessoa fala, bispo, a senhora não vai gostar. Irmãos, olha, eu nunca ganhei um presente que eu não gostei. Até a cartinha que as crianças do Kids faz, eu acho lindo. Eu falo, nossa, que coisa linda, né? Então, um vídeo, qualquer coisa, tudo, irmãos. Olha, na verdade, o maior presente para minha vida são vocês. Eu ganhei amigos, eu ganhei amigas, eu ganhei irmãos homens. Ontem o pastor Rui falou, bispo, você é minha irmã, né? Eu falei, a gente é irmão. Quanto tempo eu e o pastor Rui a gente faz a obra junto?
A gente faz a obra junto, e, ó, com o pastor Rui, a gente faz o social junto, né? Que a gente cuidava do social na outra igreja, que a gente fazia parte. Olha, o pastor Rui nem casado era, né? Então, são muitas pessoas que a gente tem de amigos, né? De a Fernanda. A Fernanda foi babá das minhas filhas. A Fernanda morou na minha casa, né? Anos. A gente ganhou a Fernanda para Jesus. Então, a gente tem muitos amigos, irmãos. Muitos, muitos amigos mesmo, irmãos. Essa semana eu postei lá, né? Os amigos do telhado. A pastora Fernanda Brum, né? Ela colocou essa citação. Eu falei, meu Deus, eu me identifico com isso. Os amigos do telhado. Eu tenho amigos do telhado, irmãos. Bispo, o que, que são os amigos do telhado? É aquela passagem, né? Que as pessoas, os homens se reuniram lá. Jesus estava na multidão, estava muita gente. Eles pegaram o paralítico, colocaram numa maca, numa caminha ali improvisada e desceram pelo telhado para que o homem pudesse ser atendido por Jesus. Então, esses são os amigos do telhado e vocês são na minha vida. Mas o maior presente são vocês, pode ter certeza. Porque no dia que eu precisei, vocês oraram por mim, né? No dia que a gente precisou, que a gente precisa, vocês estão aqui junto conosco. Vocês honram minhas filhas aí em Bauru. As minhas filhas estão aí, né? Eu falo que elas são missionárias, meus genros. E eu sei que vocês, os pastores, né? Todos vocês cuidam das minhas filhas. Vocês têm o endereço da Marcinha lá, né? Como uma referência. Vocês honram a TT como se fosse, né, neta. E não estou falando só do presencial, estou falando no geral, né? Tem gente que me chama aqui e fala, bispa, a TT é a minha netinha também. Então isso alegra muito meu coração, tá? Vocês honram meu sogro, vocês honram minha sogra, vocês honram meu pai, vocês honram o bispo Cídio, que é meu irmão, né? Vocês honram todos, vocês oram até pelos meus irmãos que nem na igreja estão, né? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom, irmãos? Tá especial esse mês de maio, né? Tá muito assim, como que eu posso dizer? A gente vendo o cuidado, né? O amor de Deus. Eu, particularmente, posso dizer isso, né? Então, ó, hoje, a palavra, o propósito do mês, né? Dentro, tá? A gente não esquece o Construindo Sonhos, tá? O Construindo Sonhos tá lá em janeiro e vem derramando pra gente aí esse leque, né? Vem abrindo pra gente esse leque. Então, esse mês de maio, o propósito é Construindo Sonhos, o Deus de compromisso para filhos compromissados. Bispa, qual é a passagem bíblica do jejum? Daniel, irmãos, lição para casa. Leia o livro de Daniel, tá? Esse mês de maio, tá bom? Porque dele parte o jejum aqui, ó. Daniel, capítulo 6. Vamos ler, irmãos. Aqui, ó, o texto-chave do jejum é o 10, tá? Mas hoje, como é o primeiro dia, eu vou explicar aqui um pouquinho esse compromisso, né? O Deus de compromisso para filhos compromissados. Nós vamos ler aqui a partir do 7, tá bom? Para você, talvez alguém não conheça a história, apesar que a história é muito conhecida, né? Mas só para a gente relembrar aqui, vamos no 7 aqui, ó. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer oração, petição é oração, tá, irmãos? A qualquer Deus, aqui está um Deus minúsculo, ou seja, se alguém fosse pego fazendo oração, fazendo culto de oração, fazendo reunião de oração, fazendo live de oração, se alguém fosse pego, irmãos, fazendo qualquer coisa a qualquer Deus, né? Que não fosse o rei, foi feito um decreto aqui, ó, seja lançado na cova dos leões. Então fica ligado nesse mês aí, tá? Versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona, assina o interdito, a escritura, para que não seja mudada, alterada, segundo a lei dos medos e dos persas, que eram os povos dali, a civilização da época, né? Que não se pode revogar. Versículo 9 do capítulo 6 de Daniel. Por esta causa, o rei Dário, que era o rei, olha, Daniel pegou, né? Ele pegou o reinado de Nabucodonosor, ele pegou o reinado de Dário também, olha aqui. E entre outros, né?
Então, leia o livro de Daniel, tá? E o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Agora a gente vem no versículo 10, que é a chave do nosso jejum aqui, né? Do Deus de compromisso para filhos compromissados. Daniel, pois, soube que o decreto tinha sido publicado. Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Tem uma chave aqui, ó. Tem gente que janela vira porta, vira passagem, vira comunicação. Daniel foi para as janelas que davam para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era a terra da promessa, era a terra de origem deles. Mas, bispo, o que eles estavam fazendo na Babilônia? Eles tinham sido levados cativos, irmãos. O povo, né, Jerusalém tinha sido vindo abaixo e eles foram levados cativos. Então, você tem que ler o livro de Daniel, você tem que ler o livro de Esdras, você tem que ler o livro de Neemias para você entender o contexto, tá bom? Então, por que ele estava orando lá para as janelas, para onde estava Jerusalém? Porque ali era a terra da promessa. O que será que Daniel falou, irmãos? O que será, hein? Olha, irmãos da série aí. O que será que Daniel falou naquela janela, irmãos? Esse mês tudinho a gente vai estudar aqui. Amém? 3 vezes por dia ele se ajoelhava, olha só, e orava. Depois que ele recebeu, irmãos, aquele decreto que ele ficou sabendo, ele não tirou a oração. Ele não tirou a primícia do altar. Ele não sumiu, ele não desapareceu, ele não se enfiou debaixo da cama. Não. Ele foi orar 3 vezes por dia. Deus colocou no meu coração esse mês, eu preciso de 10 pessoas que têm esse tempo de orar, que nem hoje. Hoje eu preciso de gente para orar 3 vezes no dia de hoje. Durante esse mês de maio. Eu já tenho 3. Só faltam 7. Não precisa nem gravar, não, tá? Só você dobrar seu joelho lá 3 vezes durante o dia. E você fazer. Fala, bispo, eu consigo. Eu estou de férias, eu não estou aqui trabalhando. Eu consigo, bispo. Eu chego mais cedo do trabalho. Então você ora de manhã, ora à tarde e ora à noite. Tá bom? Não precisa nem gravar, não. É só para a gente aqui ser um Daniel, né? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como ele costumava fazer. Irmãos, quem é um filho compromissado serve um Deus de compromisso. Não era um interdito, não era uma escritura, não era um decreto que ia mudar o compromisso de Daniel, porque Daniel serviu o Deus de compromisso. Então, o Deus de compromisso, ainda que a pessoa esteja num cativeiro, Deus não muda. Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês não são consumidos. Então, o Deus de compromisso, irmãos, estava e esteve presente na vida de Daniel. No dia da honra, o Deus de compromisso estava lá. No dia da desonra, no dia da injustiça, o Deus de compromisso estava lá. Por isso que eu volto a dizer aqui, ó, Deus está fazendo questão de trabalhar no nome dele. Eu sou o Deus de compromisso na sua vida. E você conhece a história. Você vai ver o que Deus fez com Daniel. Do que Deus livrou Daniel, irmãos. E esse mês, irmãos, essa palavra é poderosa para a nossa vida. Porque eu falo, né? Quando vem a palavra, vem junto a aprovação da palavra. Então, esse mês pode aparecer uma sentença e um decreto. Mas quem você serve? O Deus de compromisso verdadeiro? Deus fala para algumas pessoas aqui, ó. Porventura eu falhei alguma vez na sua vida? Ah, Deus, mas o meu problema, como a irmã contou ontem, né? É improvável. É uma porta que ninguém conseguiria, se eu mesma não conseguiria entrar. É improvável o meu diagnóstico. Mas Deus está falando aqui, ó. Eu sou o Deus de compromisso na sua vida. Para mim, tanto faz te tirar, te livrar de uma fornalha, de uma cova de leões, de te livrar de uma praga. Irmãos, as pragas no Egito, né? Os sinais,
Foram 10 pragas. Irmãos, aonde estava o povo de Deus, não teve praga de piolho, não teve praga de úlceras, não teve praga de os negócios caindo lá, né? As pedras caindo lá do céu. Aonde estava o povo de Deus, irmãos? O Deus de compromisso estava lá. Nenhuma água virou em sangue. Nenhum primogênito do povo de Deus morreu. Quem é? É o Deus de compromisso que firmou uma aliança lá atrás. Lá atrás. Talvez você não está vivendo a plenitude. Lembra da plenitude que nós ministramos aqui no canal, nas nossas igrejas? Talvez você não tenha servido, talvez você não conhece o Deus de compromisso. Mas como ele foi com Daniel, como ele foi com José, como ele foi com Jesus na cruz, como ele é na nossa vida, ele vai se manifestar na sua também. Ele vai te fazer lembrar do compromisso. Esse mês você vai se lembrar de muitas, porque eu estava preparando o jejum e Deus foi me lembrando, irmãos, de quantas coisas a gente passou, mas a gente não abandonou o Deus de compromisso. E porque a gente não abandonou, a gente continuou servindo. Foi humilhação ministerial, foi traição, foi isso, foi aquilo, é levante aqui, é levante lá, né? É gente querendo te despejar e não sei o quê, e é doença, né? E é tanta coisa com filho, tanta situação. Mas Deus fez eu lembrar essa semana, fechando o jejum desse mês de maio. Filha, quantas coisas vocês passaram do meu lado. Sabe, irmãos, que quando a gente reconhece o Deus de compromisso reconhece os filhos compromissados. Esse mês Deus vai reconhecer os filhos compromissados. Nós vamos reconhecer o Deus de compromisso, mas Ele também vai reconhecer os filhos compromissados. Porque eu quero te terminar essa palavra aqui para a gente orar e falar algo para você. Quando o filho pródigo foi embora sem compromisso, né? Porque ele não roubou a herança. Ele recebeu a herança, ele não roubou. Ele pediu, o pai deu. Mas quando ele quebrou a cara lá fora, né? Pela falta de compromisso, quando ele quebrou a cara lá fora, quem estava na porteira, quem fez festa para ele, foi o pai. O pai. E nós temos um pai, que é o Deus de compromisso. Ninguém pode querer colocar a imagem do seu lado. Eu não vou colocar, eu não vou ficar perto da Bispa Nivalda, não, porque a Bispa Nivalda, né? Não sei, não concordo muito com as coisas que ela fala. O fulano, né? Não sei. Tá meio assim ainda. Talvez alguém possa não querer estar do seu lado, assinar por você. Mas o Deus de compromisso está falando. Aquele que vem até a mim, eu não lanço fora. E esse mês a gente vai estudar muito isso. Deus não despreza ninguém. Se a pessoa levantar a mão e falar, eu quero, Deus faz a obra na vida dessa pessoa. Olha o Bispo Márcio aí. Deus faz, irmãos. Deus faz. Amém? Então vamos orar aqui. Eu estou olhando aqui para a minha chave. Eu estou olhando para a taça, que a gente vai encher esse mês lá, né? Depois que acabar o jejum. Aí vem os 12 dias da madrugada especial. Eu estou aqui com o meu copo com água, minha caneca. Eu estou aqui com a Bíblia, que me ensina muito sobre o Deus de compromisso. Eu acabei de iniciar um curso aí. Vou trazer muitas coisas aqui para o canal, viu, irmãos? Muitas coisas aqui para nossas igrejas. Falei para o Bispo Márcio, né? A gente tem que buscar. A gente tem que buscar. Temos que estar compromissado com o Senhor. Eu e o Bispo Márcio. Estamos na frente aí, né? A gente tem que ser os primeiros. Vamos trazer curso para as nossas igrejas. Ensinar os irmãos aqui. Eu falei para Carla, né? Carla Vargas, falei, Carla, você está aí terminando o curso a faculdade de teologia para poder... O seu compromisso vai ser para honrar o Deus de compromisso, né? Porque se a gente quer honrar Deus, irmãos, é cuidar das vidas. É cuidar da matéria-prima que Deus mais ama. Às vezes as pessoas acham que, né? Essa poltrona aqui na igreja bonita é para Deus. Esse ar-condicionado é para Deus. Esse carro aqui é para Deus. Não, irmãos, Deus não precisa de nada disso.
Quem precisa somos nós. Mas a gente honra os filhos, né? A gente honra. A gente honra as pessoas, né? Dando uma carona para elas, orando para elas comprar um carro, né? Para arrumar a igreja, deixar a igreja arrumadinha. Tudo isso a gente está honrando com o nome de Deus, né? Mas não que Deus precisa. Deus não precisa de nada. Ele só precisa dos filhos compromissados na presença dele. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, nesse feriado, no primeiro dia, Senhor, dessa primícia, no primeiro dia, Senhor, desse mês, desse ano, construindo sonhos. E esse mês, Senhor, o Deus de compromisso, como é bom saber que nós servimos o Deus de compromisso. E como é bom saber que fomos chamados para sermos filhos compromissados. Meu Deus, como faz a diferença alguém que tem um compromisso. Como faz a diferença, Senhor, servir um Deus de compromisso e ser um filho compromissado. Porque a gente sabe que tudo que a gente fala com o Senhor até no seu tempo faz. Ou não faz, ou nos ensina. É muito bom a gente saber para quem a gente está pedindo. É muito bom saber com quem a gente se aliançou. É muito bom saber quem tem governado a nossa vida e quem vai governar até na eternidade. É bom a gente saber disso. E é muito bom também, eu sei que o Senhor se alegra de ver um filho compromissado, de dar uma missão na mão de quem vai fazer. Senhor, eu me sinto aqui em nome do canal, em nome das nossas igrejas, em nome dos irmãos que nos acompanham, eu me sinto privilegiada do Senhor chamar a gente de filhos compromissados, do Senhor no meio do mundo tão pervertido, o Senhor nos enxergar. O Senhor tem nos enxergado na terra, Pai. O Senhor tem visto a aliança no nosso dedo. Como o filho pródigo que quebrou a cara lá fora, mas depois voltou. O Senhor tem visto as Esther, as Déboras. O Senhor tem visto os Jós, os Paulo, os Pedro, os Daniel, os Isaías, os Moisés, os Abraão, os Abel. E o Senhor tem dado até chance para os Caim. Ah, meu Pai. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, pelo teu infinito amor. Toma para a tua honra nesta manhã o nosso jejum. Toma para a tua glória essa primícia. Nos honra nesses 7 dias, nos dá força. Nós precisamos da força. Nós precisamos do comprometimento, que ninguém quebre esse jejum. Que o Senhor receba aqueles que vão colocar a primícia normal dos 7 dias e aqueles que estão no exército. Senhor, eu tenho um exército de nomes aqui, de pessoas que estão, bispa, eu estou nos 3 dias de mistura. E eu faço parte, bispa, como Davi falou. Olha, os que estão cansadinhos, não tem problema, fica aqui esperando que a gente vai lá. Mas daqui a pouco a gente reparte o despojo com vocês. A gente não despreza, irmãos, quem não pode fazer os 3 dias. Porque também faz parte do exército. Você também vai ter o seu despojo. Mas tem um exército que está na linha da frente da batalha. E você que mandou o seu nome, eu tenho os nomes aqui, ó. São vários nomes cadastrados. Adoradores, pastores, donas de casa, crianças. Tem criança, Pai. Bispa, eu vou fazer. Ontem eu recebi de uma adolescente. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai. Recebe as nossas vidas como sacrifício vivo. Cobra a nossa casa, cobra a nossa família nesse mês de maio. Obrigado pelo mês de abril. O Senhor se manifestou nos sinais. Não faltou um sinal que o Senhor não se apresentou para nós. E agora no mês de maio, sabemos que não será diferente, Pai. Eu unjo aqui com o óleo da unção a minha vida. Eu unjo aqui a minha casa no dia de hoje, que é o primeiro dia da primícia. Eu unjo, Senhor, a casa dos meus irmãos, a vida dos meus irmãos. Tem um óleo na nossa cabeça, fomos batizados com a unção do Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo, obrigado, Jesus, por essa eleição, obrigado, Pai, aleluia, Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Cura o enfermo no dia de hoje,
Cura o menino Levi, que está ali, Senhor, internado com uma situação terrível. Visita agora os que estão enfermos. Obrigado por aqueles, Pai, nós temos aqui já a ferida na perna do pastor Rui, onde ele me mostrou, a pastora Rosinha já está praticamente seca. A pastora Sandra, né, já está praticamente curada. Falta pegar só um exame. A Ana Thelma está curada. A irmã Solange falou que está curada do ouvido, recebeu a cura ontem. A irmã Sueli lá no Rio, a Camila, são tantas pessoas, são tantas vidas aqui, Senhor. Pessoas que tiveram dengue no mês de abril. Senhor, nos livra da praga da terra, nos livra da malignidade, enfermidade nos dentes, no maxilar, nas gengivas, infecções urinárias, doença nos rins, no coração, no pâncreas, o câncer, Senhor, faz esse câncer sumir, em nome de Jesus. Filhos compromissados, filhos curados, em nome de Jesus, curado da depressão, curado da angústia, curado do mal, curado do medo, curado da estagnação, da procrastinação. Meu Deus, cura-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai na frente, repreenda o valente, os casais, os solteiros que estão esperando no Senhor, prepara o bom encontro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, as portas, olha a chave ali. Eu sei do que eu falei com o Senhor, Pai. Aleluia, Deus. Eu fiz um compromisso contigo, eu tenho um voto no altar. Os meus irmãos aqui, tem gente que tem voto na causa da justiça. Falou, bispo, eu tenho um voto, Deus falou comigo. Na herança, no inventário, no documento do carro que precisa sair. Na compra, na venda desse imóvel, no aluguel. Ô Espírito Santo, visita agora, Pai, eu te peço. Cada um na sua área. Cada um na sua necessidade, cada um no seu propósito. Senhor, no polo de Guarulhos, Pai, nos ajuda, Senhor, a formar obreiros ali compromissados, pessoas que amam as vidas mais do que elas mesmas. Senhor, no polo de Bauru, Pai, honra com a vida ali dos nossos pastores, dos obreiros, são poucos ali, mas multiplica a seara, o trabalhador da seara. Em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos honrado naquele lugar. Obrigado, Senhor. No canal online, levanta mesmo. Temos pessoas aqui até em outras redes sociais. Visita, Senhor. Visita cada intercessor, cada família aqui representada. O nosso Brasil, hoje é dia do trabalhador. Honra os trabalhadores do nosso Brasil. Senhor, a capital Brasília. Senhor, todo roubo naquele lugar, câncer maligno ali, tem um câncer maligno ali chamado corrupção. Senhor, levanta filhos compromissados ali, homens e mulheres ali que vão fazer a diferença, Senhor. Coloca por terra esse jugo. O Senhor já tem me antecipado uma palavra para o próximo ano de 2026. O Senhor tem me antecipado, Pai. Aleluia, porque o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus servos, os seus profetas. Pai, em nome de Jesus, visita Israel e Jerusalém. Visita agora os países perseguidos, os missionários na Ásia ali. Eu recebi pedido de oração da missionária ali, Senhor, uma das, que ela precisa de uma cura, ela está enferma naquele lugar. A gente sabe que os medicamentos ali são escassos, são difíceis, porque são países perseguidos, onde uma ditadura é imposta até para comprar um remédio, Senhor. Meu Deus, visita agora cada país, seja quebrada toda catástrofe. Senhor, na Inglaterra, não sei que o Senhor me faz lembrar agora do país chamado Inglaterra. Senhor, em nome de Jesus, visita os ingleses ali. Os que estão morando ali, tem pessoas imigrantes ali, né? Morando ali também que não são do próprio país. Guarda esse país, Senhor. Guarda a Europa, Pai. Livra a Europa do mal. Assim eu te peço, em nome de Jesus, toda a ferramenta preparada, toda a tragédia em massa. Eu oro e peço para o Deus de compromisso colocar por terra o plano do diabo. Em nome de Jesus, meu Pai. Assim eu oro, assim eu entrego essa primícia de hoje, o primeiro dia no teu altar, para a tua honra e a tua glória.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Fica na paz. Receba aí a unção de Deus nesse primeiro dia. Amém? E aí, quando for amanhã, nós estamos no segundo dia. Em nome de Jesus. Sexta-feira amanhã, né? Glória a Deus, vamos estar aqui. Lá em Bauru, vai estar com a quarta chave. Irmãos, tem uma palavra poderosa. Não perca amanhã o culto. Não perca. Você que está em Bauru, não perca o culto de amanhã. Amanhã o Deus de compromisso vai se manifestar para filho compromissado. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E domingo, 10 horas da manhã, aqui em Guarulhos, lá em Bauru, no YouTube, no Facebook. Você que está longe, vai nos acompanhar. Louvado seja Deus pelo culto de Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, irmãos, fica na paz. Eu sou a Bispa Nivalda, eu oro por você. Por favor, ora por nós. E juntos nós vamos morar no céu. Tá bom? Aquele beijo, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Deus é lindo, maravilhoso. Te amamos, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor.